Até mais um pouquinho, vamos acomodar para receber a palavra juntos. E as nossas crianças vão subir, vão receber ali alimento, também os nossos monitores. E que Deus abençoe nossas crianças em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus, capítulo 28. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Capítulo 28, versículo, vamos ler do 18 até o 20. Mateus capítulo 28, 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja pode repetir o 19, por favor? 1, 2, 3 e... Pode sentar, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que me dá. Graças a Deus, na igreja. Somente o Senhor sabe como estamos, como nos sentimos, como adentramos por essas portas. Mas uma coisa é certa, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E Ele tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Adentramos esta igreja no nome santo de Jesus, e é por isso que Ele se faz presente. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do meu esposo, que tem me apoiado neste ministério. Hoje nem almoço direito eu fiz para ele, fiquei lá meditando, mas eu vejo que há um apoio quando somos também deixados para estudar, né? Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, precisamos a cada dia, não somente quando vamos ministrar, mas em todo o tempo, todos os dias, porque a nossa alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Eu agradeço também ao nosso pastor, amém? Como diz aqui o Diácono Renato, né? Vamos falar para ele, já estamos com saudade? Estamos com saudade, igreja? Nós estamos contando os dias, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe nosso pastor, em nome de Jesus. Os obreiros, né? Deus abençoe também cada obreiro, os presbíteros, as irmãs que têm intercedido por nós. Deus abençoe, irmãs. Eu sei uma coisa certa: se não for a oração um pelos outros, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor nos ensina, e nessa noite vai nos ensinar mais um pouquinho. Lembrando que estamos falando neste mês sobre o chamado da igreja. Sábado começamos ouvindo a palavra do Senhor sobre o chamado de cada um. E quem lembra sabe que foi ministrado: acredite no teu chamado. No domingo, o presbítero Tiago pregou sobre a igreja de Jerusalém, uma igreja que nós devemos imitar, uma igreja que cresceu no fogo, caminhou na presença do Espírito Santo, fez milagres e prodígios, e esta igreja continua hoje, amém? Amém, glória a Deus. Você é um milagre da parte de Deus, você é um milagre do Senhor aqui nesta terra, e Deus te trouxe sim, para proclamar as virtudes dele, aleluia. E hoje nós vamos meditar, igreja, sobre um tema: discipulado, uma necessidade para a igreja. Vamos meditar nesta palavra: discipulado, uma
uma necessidade para a igreja. Quando se diz necessidade, é porque não pode ficar de fora. Se estiver fora, o discipulado na igreja, com certeza, morre espiritualmente. Mas se esse discipulado estiver ativo nas nossas vidas, com certeza vai gerar vida, porque Jesus é a vida, é a própria vida em nós. Glória a Deus. E para nós começarmos a refletir sobre esse texto, amém? Nós vamos estar refletindo sobre algumas perguntas ao nosso coração. Por que será que muitas pessoas começam e param ao decorrer da caminhada cristã? Por que será que muitas pessoas não desenvolvem aquilo que a palavra diz, a sua maturidade cristã? Sempre estão com as mesmas dificuldades, com os mesmos erros. Passa ano, sai ano, e os erros ainda continuam lá. E parece que não conseguimos viver uma vida de Deus. E começamos a meditar sobre isso e perguntar. Se perguntasse para essas pessoas ou para nós mesmos, por que isso não desenvolve a vida espiritual como deveria? Como nos instrui a palavra do Senhor, que um discípulo, ele caminha seguindo os passos do seu mestre. Um discípulo, ele vive simplesmente como o seu mestre. Mas por que será que nós às vezes nos deparamos com situações que parecem que não avançam, desistem, trocam por qualquer coisa, ou agimos de uma maneira que Jesus, se perguntasse para nós mesmos, será que Jesus agiria assim? Jamais, em hipótese alguma, e nós sabemos muitas vezes. E voltamos aos mesmos erros. Mas eu glorifico ao Senhor porque Ele nos instrui pela Sua palavra. E a pergunta para o nosso coração é: quem é que você pede conselhos para a sua vida espiritual? Quem é que você está ajudando a crescer espiritualmente? Quem é que você está ajudando a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Ou quem é que te faz olhar para Ele e prosseguir nesta caminhada cristã? Veja, queridos, nós somos a igreja de Jesus. E uma coisa linda é que Jesus, Ele não fala que a sua igreja é somente o dele, mas Ele é um corpo, um organismo vivo. Somos a igreja de Jesus, por mais diferentes que nós somos. Nós somos o corpo e a cabeça. É Jesus que nos orienta, que nos guia, mas todos nós somos importantes. E se nós não estivermos ligados neste corpo, nós não estaremos vivos, e sim mortos espiritualmente. Mas ligados neste corpo, nós estamos vivos, porque estamos ligados naquele que é o cabeça, Jesus de Nazaré. Por que discipular? Por que discipulado, irmãos, é tão importante na igreja do Senhor Jesus? Quando falamos de discipulado, você pode pensar, é a sala que faz o discipulado para os novos convertidos batizar. Muito importante também é, mas não se limita somente àquela sala de aula ou aos irmãos ali. Mas eu aprendo que discipulado é algo não só isolado, mas é algo contínuo, é um processo contínuo em nossas vidas. Por isso que em 2 Pedro, capítulo 3, 18, nos adverte a palavra do Senhor: antes de você cair no engano, no erro, antes de você ser envolvido pelas doutrinas falsas, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
crescer. Olha que Jesus nos salvou, glória a Deus por isso. Olha que Jesus perdoou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Olha que Jesus nos deu um coração de paz, de gozo, de alegria, por mais que nós passamos por aflições e adversidade. Olha que Jesus, ele fez a promessa de morarmos numa cidade maravilhosa e que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, e a igreja aguarda este dia, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Essa é a esperança da igreja. Se a nossa esperança se limita somente nesta terra, irmãos, somos os mais miseráveis dos homens. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou escrito em suas cartas. Nós podemos observar que não para por aí, irmãos. Jesus nos deu, irmãos, nos fez, nos instrui e nos orienta a cada dia a crescer na graça e no conhecimento, conforme você vai caminhando na jornada de fé. Quando você cresce na graça, não tem como você explicar essa graça maravilhosa de Deus. Não tem como, irmãos. É algo maravilhoso. Você experimenta este reino de Deus. Você é perdoado, é limpo, é purificado. Você é amado da forma que você é. Você é, irmão, compreendido. Você é tratado. Você, irmão, é esperado por Deus. Você é um filho querido de Deus. E nós participamos disso, das suas promessas, por esta graça de Deus. E nós devemos crescer nesta graça. E não tem outro caminho se não for a comunhão com o Pai. E ele continua dizendo, no conhecimento. Porque nós conhecemos o reino de Deus através da sua palavra. E há um equilíbrio aí, não tem como você crescer somente no conhecimento, porque a letra ela mata, a letra, irmãos, ela incha, mas a graça de Deus nos faz viver os planos de Deus para as nossas vidas. Não é fardo, mas é uma alegria, um contentamento, algo que não podemos explicar. Explica para mim quando você adentra essas portas com o coração tão apertado. E você sai daqui leve. Irmão, somente a hora que você está louvando, adorando a Deus, com o coração sincero, você pode ir embora, mas teu coração está leve, está transformado, está renovado, está cheio. Isso é graça de Deus. Me explique quando você entra nessa porta doente, quantas vezes com dores, e você sai daqui restaurado pelo poder da presença de Deus. É essa graça que nos faz entender essa presença e crer que Deus se faz presente no meio do seu povo e desfrutarmos das bênçãos de Deus sobre a igreja. E é isso que o Senhor quer, que nós cresçamos a cada dia. Por isso há uma necessidade do discipulado na igreja do Senhor Jesus. Uma vida de discipulado, uma vida de ensinamento. Assim, irmãos, somente assim, eu e você seremos crentes autênticos, crentes verdadeiros, através do discipulado. Lembrando, não é algo isolado, mas é algo contínuo, é algo para a igreja do Senhor Jesus, é algo, irmãos, é um trabalho entre nós, irmãos, igreja, corpo do Senhor. E nós podemos ver que neste texto ao qual nós lemos, Mateus 28:19 diz: ide. Nós sabemos e compreendemos que o ide é a ordenança do Senhor Jesus. E ele continua dizendo: portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos. Olha que pregar o Evangelho, mas também cuidar das almas, está nessa ordenança que o Senhor Jesus mesmo disse aos seus discípulos. Ele quis dizer: vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores. Olha, vão, ide, pregue o Evangelho, mas fazei discípulo. Façam com que eles sejam meus seguidores. Aleluia. Façam com que eles olhem para mim. Façam com que eles caminhem olhando
próprio Jesus deixou nesta terra. Aí ele continua dizendo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua dizendo ainda, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Veja que a prioridade de Jesus é os ensinamentos. E ele também faz com que os seus discípulos, eles cumpram esta missão, não somente pregar, mas também discipular, ensinar, fazer com que eles olhem para Jesus e sigam as pisadas do Mestre. E aí a promessa de Jesus que ele faz é: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É uma presença conosco até a consumação do século. Igreja, nós não estamos sozinhos. Se nós somos verdadeiros discípulos do Senhor, nós não estamos sozinhos. Vamos sim cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque a presença dele é fiel, vai conosco, nos dará descanso, estratégia, sabedoria e direção. E é por isso que é importante, irmãos, nós atentarmos para aquilo que o Senhor está falando conosco neste mês, o nosso chamado, aquilo que ele tem colocado em nossas mãos. E a presença dele, irmãos, conosco será, porque ele é fiel. Se ele disse que estaria, certamente podemos crer, podemos desfrutar e podemos sim caminhar na presença do nosso Deus, cumprindo a sua vontade. Discipulado, irmãos, é uma missão da igreja, é uma necessidade da igreja. Jesus, ele ensinou os seus discípulos sobre isso. Quando ele se humilhou a si mesmo, ele se tornou, ele sendo obediente e obediente à morte de cruz. Ele mesmo deu exemplo. Ele ensinou os seus discípulos com a sua própria vida. E nós podemos ver que em Mateus capítulo 4, versículo 19, ele diz: venham comigo e eu ensinarei a vocês a pescar. Ele chamou, ele vocacionou os seus discípulos: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Eu farei de vocês pescadores de homens. Eu vou ensinar vocês. Veja que o próprio Jesus ensinou os seus discípulos: eu farei de vocês pescadores de gente. Jesus começa a ensinar, a tratar, a estabelecer princípios para os discípulos, para todos aqueles que estavam seguindo a Jesus. Nós podemos ver que Jesus, ele começa a estabelecer um padrão para os discípulos. Ele começa dizendo em Lucas capítulo 14, 26, 27, 33, ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é aborrecer? Não é você rejeitar, você abandonar, mas é você amar menos, mas amar mais a Deus, naquele que te criou, que te chamou com uma missão. E ele disse: nós, irmãos, não aborrecer ao seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos. Nós podemos observar aqui a quem nós estamos amando mais. Não pode ser meu discípulo, porque o nosso amor tem que estar todo para o nosso Deus. E consequentemente nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele continua a dizer: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Ou seja, tomar a cruz é morrer para si mesmo, mas sim se render à vontade de Deus. É aquilo que nós cantamos agora há pouco: eu me rendo, Espírito Santo, à tua vontade. Eu me rendo, eu crucifico as minhas vontades, meus sonhos que não glorificam a ti, e me rendo à tua vontade, Espírito Santo. É realmente como nós renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus.
nós seremos os seus discípulos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja, igreja, como Deus trata conosco, como Deus trata lá no nosso eu. Veja como Deus trata no nosso caráter, na nossa personalidade. Veja como Deus trata com todo o nosso ser. Porque, irmãos, não tem como vivermos as nossas vontades e querer fazer a vontade de Deus. Mas para sermos verdadeiros discípulos do Senhor, a renúncia é algo que nós devemos estar a cada dia pedindo para que o Espírito Santo nos ajude, nos ensina. E ele continua dizendo em João 13, 34 e 35: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. 35 continua dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Aí está a marca do discípulo. Ele renuncia a tudo e segue ao Mestre. Ele ama as pessoas. Isso é uma marca na vida da igreja. O amor é amar, irmãos. Por mais que haja diferença, por mais que haja, irmãos, gostos ou coisas assim, não te agrade, mas o amor é o vínculo da perfeição, ou seja, ele une todas as coisas. O amor nos constrange a estarmos juntos, perto dos nossos irmãos e ajudarmos ele dia após dia. E ele continua dizendo, João 8, 31, 32: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele dizendo para aqueles judeus que também estavam crendo nele: olha, permanece na minha palavra, e a palavra vai libertar vocês. E uma das coisas, a marca do discípulo, irmãos, é permanecer na palavra. Eu vivo, eu caminho sobre aquilo que Jesus me instrui através da sua palavra, não obrigatoriamente, não por pressão, mas por amar o meu Mestre. Não me esqueçam dos benefícios que Ele tem feito para comigo. O Senhor morreu na cruz e nos deu hoje liberdade. Somos livres para adorar, somos livres, irmão, de toda e qualquer coisa que queira nos dominar. O Senhor nos deu a liberdade de escolha, e nós escolhemos o nosso Mestre. Aleluia. Ele continua: permaneça na minha palavra. Aleluia. Aleluia. No João 15, 7, 8 continua dizendo: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque, irmão, será feito? Porque estamos na palavra e, consequentemente, nosso coração, quem está no trono é o Senhor Jesus, e a vontade dele permanecerá nas nossas vidas. E, irmãos, nós podemos observar que nós vamos pedir salvação de almas, o Senhor vai trabalhar, o Senhor está trabalhando. Nós vamos clamar ao Senhor restauração, porque está no coração do Senhor restaurar as famílias. E muitas vezes nós nem pedimos algo, mas o Senhor tem um cuidado especial com seus filhos, e Ele nos abençoa pela sua misericórdia e graça, irmãos. O Senhor atende, sim, atende aqueles que permanecem na sua palavra. Os discípulos, irmãos, e os demais ali estavam aprendendo sobre os padrões, sobre o que é verdadeiramente ser um discípulo. E nós adentramos por estas portas, na aula de estudo, no culto, nós estamos aprendendo com o nosso Mestre a sermos um verdadeiro discípulo. E nós não nos frustraremos, irmãos, porque compreendemos, sim, vamos compreender a palavra do Senhor. Eu quero crer que o teu coração esteja aberto nesta noite. Eu quero crer que você crê que Deus tem algo a mais para a sua vida. Eu quero crer que você está desejoso nesta noite da porção que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida dos discípulos, Jesus ele começa a instruir, começa a tratar com os
paciente conosco, como Deus foi paciente com Pedro, como Deus tratou de cada um dos seus discípulos. Cada discípulo tinha uma área, o Senhor foi ensinando a ser verdadeiros discípulos, foi colocando princípios, padrões, ali orientando aqueles discípulos, porque Jesus, irmãos, Ele é soberano e a obra dele não pararia, mas eles dariam sequência naquilo que teria por vir. E Jesus, Ele trata com os seus discípulos, Jesus trata com Pedro. Nós podemos observar que Pedro era um pescador, sim, não importa, pescador ou empresário, mas Pedro, irmãos, ele era um homem impulsivo. Pedro, nós podemos observar que ele traiu Jesus 3 vezes na sua trajetória de vida com o Mestre. Pedro, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. O que é que Pedro estava fazendo com uma espada naquela hora? Quando os soldados foram prender Jesus. Mas veja como Deus tratou com Pedro. Por 3 anos, aquela paciência com Pedro. Você pode sentir isso na tua vida? Deus tratando com você. Deus trata com você com muita paciência. Deus quer te curar, te sarar. E é por isso que você está aqui hoje, nesta noite. Deus quer tratar com você nesta noite. E Ele é longano. Nosso Deus é benigno. O nosso Deus, o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento, à salvação. E Deus trata conosco, irmãos, com muita paciência, assim como tratou com o discípulo, com o seu discípulo Pedro. Nós podemos ver o que Pedro ele fez. Mas Jesus ali, irmãos, o perdoou, porque Pedro se arrependeu depois de ter negado ele por 3 vezes. Jesus vai à cruz. Jesus, ele ressuscita. Agora ele aparece mais uma vez aos seus discípulos e dá a instrução para os seus discípulos: ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensino-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Havia uma promessa para aqueles discípulos, e ali eles esperam, irmãos, esperam juntamente com as irmãs reunidas em um cenáculo. Jesus tinha dito para eles: vocês vão receber poder e sereis minhas testemunhas. Irmãos, e eles ali acreditam e ficam confiantes, nem todos, porque eram 500 irmãos que Jesus havia aparecido, mas 120 ficam esperando a promessa que o Salvador tinha feito para eles: ficar em Jerusalém. Aleluia! E ali nós podemos observar em Atos capítulo 1 que Deus envia do céu o seu Espírito, porque era a promessa do Senhor e o Senhor cumpriu. E todos aqueles que perseveraram em oração e permaneceram na posição foram cheios do Espírito Santo. Ali desfrutaram da presença de Deus, participaram ali, irmão, da promessa de Deus para as suas vidas. Foi uma festa no dia do Pentecoste. Nós podemos observar na palavra do Senhor que Pedro ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! Pedro ele pregou cheio da graça do Espírito Santo, transformado, curado, restaurado. Nós podemos observar que quase 3 mil almas se agregam à igreja. E a igreja começa. E a igreja começa nos dias de Pentecoste. E a igreja espera ali juntos, reunidos, e recebe aquela promessa do Pai. E agora, revestido do poder de Deus, eles começam a avançar. Que coisa maravilhosa, igreja! A promessa de Deus para as nossas vidas. Deus quer encher a sua igreja da sua presença.
É a presença dele que nós precisamos. Às vezes você não consegue nem se concentrar em tantas coisas de Deus, mas eu quero te dizer que uma coisa basta para ti: a presença de Deus. Se preocupe em ter essa comunhão com Deus, a sua presença maravilhosa que restaura, a sua presença maravilhosa que dá vida, a sua presença maravilhosa que faz enxergar as coisas de vida onde não tem vida, que faz nos enxergar restauração pura e libertação. É a sua presença maravilhosa, irmãos. E o culto, a essência deste culto é a presença do Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Creia nisso, querida, creia nisso, que o Senhor está tratando contigo, que o Senhor está com muita paciência conosco. Todos nós carecemos da sua misericórdia, e o Senhor quer nos mais perto dele, quer nos desfrutando da sua presença, quer nos uma igreja avivada na sua presença, aleluia, para fazermos a diferença nesta cidade, por onde nós pisarmos os nossos pés. Não é algo distante, não, em nome de Jesus, mas Deus quer encher o teu coração da sua presença maravilhosa. Então levante a cabeça em nome de Jesus, levante em nome de Jesus e clame por essa presença. Senhor, eu não aceito, faça como o pastor nos ensinou já no começo, não fique conformado, mas se indigne com essa situação, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus, mas reaja, creia naquilo que Deus fala ao teu coração nesta noite, tem já falado por estas semanas. Aleluia. A igreja de Jerusalém começa, irmãos. Eles perseveram na comunhão, na doutrina, na oração, no partir do pão. A igreja de Jerusalém, ela tem temor no seu coração. A igreja de Jerusalém, irmãos, por meio dos apóstolos, há sinais e prodígios. E a coisa mais linda, a igreja, ela socorria os necessitados. A igreja, ela cuidava um dos outros. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós encontramos um discípulo chamado José, que os próprios apóstolos deu o sobrenome de Barnabé, filho da consolação. Quando nós olhamos para a vida deste discípulo, irmãos, que coisa linda que o Senhor nos ensina através deste homem. Diz lá em Atos capítulo 11, 22 e 24. Quando nós olhamos em Atos capítulo 4, nós podemos ver que este discípulo, ele pegou, vendeu as herdades, vendeu a sua propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Olha o que ele fez. Isso é graça, irmãos. Isso é amor. Isso é, não é que Deus fala, faça isso, mas ele tomou essa atitude, não forçando nem tombo, mas ali o seu coração se dispôs a fazer essa oferta para os irmãos da igreja de Jerusalém. Nós podemos ver em Atos 11, 22 e 24. No capítulo 11, o evangelho começa a ser pregado, e nós podemos observar no versículo 22 de Atos 11: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia, qual, chegando, e viu a graça de Deus, e se alegrou, e exortou a todos as que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. 24, porque era um homem de bem, um homem bom, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. A fama chegou lá, o evangelho foi pregado aos gentios, enviaram a Barnabé, e Barnabé chegou lá. Irmãos, ele deu graças a Deus, graças a Deus. Ele se alegrou muito com os irmãos. E a coisa mais linda que eu posso observar, que ele exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Barnabé é um irmão que vê você triste, ele vai lá e te encoraja. Vamos, irmãos, caminhe na presença do Senhor.
ensinava os irmãos a ficarem firmes. Prova disso é que nós vemos o apóstolo Paulo e João Marcos, outros discípulos, que foram encorajados pela vida deste mesmo Barnabé. Veja que até mesmo o apóstolo Paulo, ele teve alguém do seu lado para encorajar, porque ele era perseguidor, e de perseguidor ele ficou perseguido. E nós podemos ver pelas escrituras que Barnabé o ajudou. Aleluia! Barnabé, ele era um encorajador. Barnabé, ele ajudou tanto Paulo quanto João Marcos a prosseguir na chamada que Deus tinha para a vida deles. Se você observar a palavra do Senhor, Deus nunca deixa a tua igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Somos unidos, somos um corpo, precisamos um do outro, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Você pode estar pensando, mas irmã, eu estou tão acabado, mas eu estou tão vazio. Ah, irmãos, é por isso que é necessário a necessidade grande de discipulado dentro da igreja. Peça socorro, peça ajuda, não se isole, não fique achando, coitadinho, não, mas erga a cabeça e peça conselho ao nosso pastor, peça conselho ao irmão mais maduro. Se você não tem como chegar tempo, peça aquele que você vê que você pode confiar e te direcionar a olhar para Jesus, a seguir os passos do Mestre, porque foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos: vão e façam seguidores que sigam a mim, que olhem para mim. Aleluia! Procure, não se isole. Não ache que você vem na igreja por vir e fica a tua vida sozinha a semana inteira dormindo espiritualmente, sem ler a palavra, sem ter forças para orar. Não, irmãos, em nome de Jesus, peça ajuda, peça oração, não tenha vergonha. Quantas vezes nós nos calamos e não abrimos a nossa boca para dizer: ore por mim, para o pastor, ore por mim. Nós carecemos, irmãos, da oração dos santos, nós carecemos de orar um pelos outros, ajudar um ao outro. E eu posso ver a vida de Barnabé, irmãos, viva a consolação. Aleluia. Aleluia, um homem que Deus usou. Vamos olhar Atos 9, 26 e 27. Atos capítulo 9, 26 e 27. Diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Estamos falando do apóstolo Paulo, aquele que foi para matar, para encarcerar, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas, irmãos, aqueles que pelejam contra a igreja do Senhor Jesus, irmãos, não está pelejando contra as pessoas, mas contra o próprio Jesus. E Jesus, ele trata com o apóstolo Paulo, irmãos, e agora ele é um discípulo de Jesus. Ele acredita, ele tem um encontro com Jesus. E nós podemos observar a palavra, que ele vai querer ir junto, estar junto com a igreja. Mas o povo temia, porque ele matava, ele encarcerava. O apóstolo Paulo, ele estava, irmãos, presente na morte de Estevão. E este homem agora é temido, naturalmente isso acontece. Mas quando nós olhamos para o versículo 27, está lá Barnabé. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele viria ao Senhor no caminho em que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor. Veja, aqui Barnabé tomou consigo, levou os apóstolos e deu testemunho dele lá para os apóstolos. Deus prepara, irmãos. Aleluia. Deus prepara para aqueles que eles têm chamado, para aqueles que querem seguir a Deus, para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. E Paulo reconheceu o senhorio de Jesus, e ali ele seguiu como discípulo. E Deus prepara Barnabé
para ajudar o apóstolo Paulo. João Marcos, irmãos, era um outro seguidor, porém, uma das viagens ele volta para casa e o apóstolo Paulo fica muito aborrecido com isso. E depois passa um tempo e Barnabé está lá de novo, querendo levar João Marcos. Aí eles têm uma contenda, se separam, e o pivô da contenda era João Marcos. E o que Barnabé faz com João Marcos? Deixa ele de lado? Isola ele porque ele falhou uma vez? Não. Barnabé ele toma consigo João Marcos e continua prosseguindo na missão que Deus tinha chamado para Barnabé. João Marcos e Paulo mais para frente eles se unem e cumprem e desenvolvem o chamado de Deus na vida deles, e vidas são alcançadas para o reino de Deus, irmãos. Eu me maravilho com essa história de Barnabé, o filho da consolação, o irmão que não desacreditou, mas olhou com o olhar de Deus para a vida dos irmãos e apoiou e ajudou e levou consigo, por mais falhas e defeitos que eles tinham, mas ele o ajudou a caminhar. Este é o discipulado, é o que é necessário para a igreja do Senhor Jesus, um ajudando o outro, dizendo: esforça-te, esforça-te, tem de bom ânimo. Barnabé foi aquele que animou, que encorajou, que fortaleceu os seus irmãos. Irmãos, por mais falha que uma pessoa tenha, Deus está tratando com ele. Creia, Deus pode mudar o quadro, a situação, e tem propósito lindo para a vida de cada um. Deus trata conosco, irmão, e nos faz crescer na sua presença. Aleluia! Deus, ele nos acolhe na sua igreja, irmãos. Deus, ele permite que nós o servimos ainda com muitas dificuldades, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas para uma grande obra. Aleluia! Que nós não podemos é desistir jamais, recuar nem pensar, mas prosseguir para aquilo que Deus tem nos chamado. E quando olharmos para os nossos irmãos, fortalecê-los e ajudar a olhar, a seguir os passos de Jesus. Façam que olhem para mim, que sejam os meus seguidores. Você não vai dizer: olha para mim, não, mas olha para a palavra, para este Jesus que te dá força, para este Jesus que te dá vida, para este Jesus que transforma, para este Jesus que muda situações, lares, casamento, coração, que arranca a amargura, o egoísmo, que nos dá paz no nosso coração. Aleluia! Aleluia! Um ao outro ajudou a ser forte, minha irmã. Ser forte, não desista do chamado que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Eu posso acreditar sim, porque Deus acredita em você. E se você dá liberdade, abrir o teu coração e crer, Deus fará de você aquilo que Ele tem planejado. Lembre-se, a nossa história já foi escrita por Deus. Salmo 119, aleluia, leva a nossa história já foi escrita por Deus. E o inferno se levanta para nos tirar da presença do Pai. O inferno se levanta para perturbar mente e coração. Mas o nome santo de Jesus, o Jesus que nos dá o respaldo da sua presença maravilhosa, aleluia, é Ele que peleja, que tira todo embaraço, que quebra, irmãos, toda força contrária, nos faz caminhar na sua presença. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus se reúne nesta noite, num sábado como esse, porque a vitória do povo de Deus, a vitória é por meio de Jesus. Nós estamos aqui por causa dele, é por meio dele, e é para ele toda honra e toda glória. Nossas vidas pertencem a ele, e Deus trata com você nesta noite, aleluia, com muita paciência. Ele trata comigo com muita paciência. Prova disso que nós estamos aqui, e eu e você vamos ajudar um ao outro e dizer: ser forte, não desista, permaneça, olha para a palavra, não tenha medo, irmãos. Eu oro para que o Senhor levante amigos para o meu esposo. Eu tenho que orar também para que o Senhor levante amigos, porque é preciso nós caminharmos juntos. Pessoas que nos levam para juntos a olharmos para Jesus. Pessoas que nos levam a olhar para o céu de glória. Pessoas que ajudam-nos
na nossa caminhada. Veja, Paulo e Silas estavam numa prisão. Nós podemos observar que quando Deus Ele mandou 70, foi de 2 em 2. Nós podemos observar, irmãos, que nunca uma pessoa está só. Ela pode fazer algo só, mas sempre tem a retaguarda. Quem é aquele que você pede conselhos para te ajudar nos momentos mais difíceis? Ou você se isola e diz, vai passar, e aquilo só vai te corroendo? Quem é que te mentoria espiritualmente? Isso é muito importante para as nossas vidas, irmãos. Como Deus falou comigo nesta palavra. Quem é que você presta conta da sua vida espiritual? Ah, irmão, olha por mim hoje. Meu coração está tão pesaroso ou magoado. Preciso de ter essa vitória na minha vida. É algo lá dentro, irmãos, dentro do nosso coração, que somente Deus pode fazer. E nós precisamos estar um ajudando o outro, sob uma cobertura espiritual. Não é à toa que Deus estabelece a sua igreja. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, vamos ver lá? Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 16, eu queria que você prestasse bem atenção. Diz, Efésios 4, a partir do 11, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todos os ventos de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus estabeleceu, Deus organizou a sua igreja. Não é, irmãos, coisa de homem, mas de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. E Deus tem chamado, tem salvado, e todos aqueles que têm aceitado a Jesus faz parte, irmãos, do corpo de Cristo, e é um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus tem a ordenança de ir, mas também tem a ordenança de discipular, de cuidar, de instruir. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele nos adverte pela sua palavra, para que possamos aprender dele, crescer, para que nós não sejamos como meninos, levados por doutrinas ou artimanhas dos homens, mas estar firme naquilo que Jesus mesmo estabeleceu a sua igreja, nos padrões e princípios que Ele mesmo deixou pela sua palavra, e edificando uns aos outros, ajudando uns aos outros, pai e mãe, discipulando seus filhos em casa, instruindo na palavra. E nós podemos observar que quando nossos filhos é instruído na palavra, eles ouvem coisas de Deus, eles automaticamente refletem aquilo. E onde nós aprendemos uma lição muito linda sobre a vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego,
Foi os nomes que eles tiveram lá na Babilônia. Nós podemos observar na vida destes meninos, que eram ainda pequenos, adolescentes, quem sabe, mas ali eles foram levados cativo para o exílio. E ali, irmãos, na Babilônia, no Império, onde havia muitas coisas que atraía a vida de um jovem, dos jovens, mas ele determinou no seu coração, Daniel, a não se contaminar com as iguarias do rei, mas ele ficou firme naquilo que ele tinha aprendido. E coisa linda que nosso pastor falou no final, porque nós podemos olhar para o lar deles, os pais, a mãe, com certeza eles foram educados, eles foram ensinados os padrões divinos. Por mais que a nação estava corrompida, por mais que o povo estava desviado, por mais, irmãos, mas aqueles meninos, eles estavam convictos em seus corações, eles foram firmes no seu caráter moral e espiritual e não se contaminaram. Nós aprendemos que quando nós, como mãe, como pai, instruímos os nossos filhos na palavra, ainda que eles vão longe, a palavra estará no coração deles e eles poderão fazer a escolha. E pedimos a Deus que sempre eles escolham a fazer a escolha certa, que é estar com Deus nos seus corações. E nós podemos aprender com a vida de Daniel, um jovem que determinou o seu coração: não, não e não. É assim, jovem, é assim, adolescente, quando vem as tentações, mas saiba, não se isole, mas procure ajuda. A minha filha às vezes fala: mãe, ore por mim. E eu glorifico a Deus, porque alguém está pedindo: ore por mim. Eu glorifico a Deus como uma irmã fala: ore por mim, porque ela quer de Deus na sua vida, ela quer Deus na sua vida. Mas é triste ver quando as pessoas falam: é assim mesmo. Irmãos, em nome de Jesus, o discipulado é necessidade para a igreja, para estarmos ajudando um ao outro. E eu tenho visto irmãos novos, convertidos, cheios de vida, ajudando aqueles que estão há mais tempo na igreja, dizendo: não desanima não, irmã, não desanima não. Irmãos, em nome de Jesus, vamos continuar prosseguindo, vamos continuar ajudando um ao outro, vamos ajudar os nossos irmãos a olhar para a palavra, não vamos nos isolar não, achando que é assim mesmo, cada final de semana na igreja, não, mas durante a semana toda, você passa por tantas coisas, mas Deus está te contemplando, aleluia, e nos chama a atenção nesta noite. Você não é só, não, você faz parte da igreja do Senhor Jesus, você tem com quem possa contar, mas o problema é, irmãos, que muitas vezes estamos ouvindo as trevas dizendo: não, não, ninguém pode te ajudar não, permaneça assim não, ninguém pode saber não, não, em nome de Jesus, um ao outro ajudou a ser forte, vamos perseverar, vamos buscar ajuda, vamos estar instruindo os nossos irmãos, e quando nós nos reunimos aqui, é salmos, hinos, adoração ao nosso Deus, aleluia, e toda a indiferença nós pedimos para o Senhor: arranca do nosso meio, porque a nossa unidade, a nossa união, a nossa perseverança, a manifestação da glória do nome do Senhor Jesus, precisamos sim, irmãos, a cada dia estarmos cheios da graça do Espírito Santo, para vencermos as artimanhas do inferno e ajudarmos aos nossos irmãos a não somente caminharmos nessa terra, mas falar para Ele: olha para Jesus, o autor, consumador da nossa fé, olha para aquele que estamos esperando, olha para aquele que preparou um céu de glória, olha para o céu. Irmãos, como é difícil nós a cada dia ouvirmos sobre isso, irmãos, olha para o céu, nós vamos para o céu, é um momento só. Você já pensou o dia da manhã? Pertence a Deus, e nós estamos aqui hoje, e hoje é tempo, o Senhor trata conosco, um ao outro ajudou, ser forte. Vamos orar em nome de Jesus. Você pode ficar em pé. Aleluia, o louvor pode cantar, aquele último louvor. Vamos nos render à vontade, à presença do Senhor.
Aleluia. Vamos nos render aquilo que Deus quer para nós e fazermos a vontade do Pai. E fazermos a vontade do Pai é cumprir a sua missão, falarmos de Jesus, levarmos a Jesus, mas também cuidarmos uns dos outros, ajudarmos uns aos outros, termos, irmão, sobre a nossa vida alguém que possa nos instruir, para que possamos aprender mais de Deus. Não pense que você sabe tudo, nós não sabemos tudo, precisamos aprender a cada dia, e nós aprendemos com os nossos irmãos que não se dobram ao pecado, mas que clamam a misericórdia de Deus, que tem uma palavra de Deus para os nossos corações, e Deus quer usar você para ajudar outras vidas gemendo, chorando, não conseguindo sair do pecado, mas você pode, irmãos, você pode ser um instrumento que Deus quer usar para dizer uma palavra. Não desanima, Jesus é o que liberta, permaneça na palavra, continue perseverando. Muitas vezes, irmãos, não é que a pessoa não tem força de vontade, até quer, mas está presa. Mas Jesus é o que liberta, e Deus quer usar as nossas vidas. Quantas vezes uma pessoa precisando, irmãos, somente de um ouvido para escutar, e o coração dela pode ser sarado, porque você vai estar ali na autoridade de Deus para dizer a ela que Deus é bom, que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus liberta. Aleluia. Aleluia. Deus quer usar as nossas vidas. Aleluia. Como nós olhamos, irmãos, para Pedro. Aleluia. Depois que Jesus, ele ressuscita e tem um encontro com Pedro, ele diz para Pedro: tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Jesus nem disse Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Por 3 vezes. E ele por 3 vezes respondeu: sabes que eu te amo. Aí Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Ele quis dizer: cuide das minhas ovelhas. Pedro foi restaurado, e Deus iria usar ele para ser um restaurador de alma. Aleluia. E assim também nas nossas vidas. Quantas vezes Deus tem nos consolado por algo, e nós podemos consolar aqueles que estão do nosso lado. Nós podemos ajudar a nossa família, e muitas vezes calamos. Tantas coisas para fazer, mas em nome de Jesus vamos estar atentos àquilo que Deus fala para nós. Vamos viver o hoje de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Como Paulo instruiu a Timóteo: meu filho, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Veja que Barnabé ajudou Paulo. Paulo instrui a Timóteo. E ele continua dizendo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste, e através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Veja, um instruindo os outros. Mas ele disse para Timóteo: fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça, irmãos, de Cristo Jesus. Aleluia. Fortaleça-se no Senhor, para que você seja usado como canal de vida, de bênção, para a glória do nome do Senhor. Assim como Paulo instruiu a Timóteo, Timóteo instruiu os outros homens também instruíram. Homens idôneos, veja, não é com qualquer um que você possa, mas homens idôneos, homens de Deus, mulheres que você possa contar e dizer: sim, ela tem uma palavra de Deus para mim. Mas também não despreze aqueles que estão com muita dificuldade. Olharemos para eles com os olhos de Deus, porque Deus tem um chamado na vida e Deus está trabalhando. Assim como Deus está trabalhando também em nossas vidas, não somos perfeitos, mas estamos aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, prosseguindo para o alvo, deixando as coisas para trás e seguindo em frente, não sozinho, mas tomando a mão do nosso irmão, instruindo, aleluia, adorando ao Senhor, mostrando a palavra, advertindo, porque o amigo ele cuida, quem ama ele zela. Jesus nos ama, por isso nos adverte e nos chama a cada dia estarmos mais perto dele com o coração sincero. Aleluia. Precisamos, irmãos, de muita oração.
Porque somente a oração